E aí, gente, beleza? Eu prometi, né, que eu ia postar um vídeo falando sobre gravidez, né, como eu descobri a minha e tudo mais. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Sei lá, eu decidi fazer esse vídeo porque, na verdade, eu vou fazer esse vídeo mais alguns. Só que eu vou fazer um pra cada mês de gravidez. Um pra cada mês, acho que... não sei se é... Não sei, acho que vai acabar ficando muito. Não sei ainda direito como é que eu vou fazer, mas eu quero fazer bastante vídeo. Falando mais ou menos a minha experiência, o que a gente sente e tal. Toda gravidez é né, uma coisa muito particular e muito própria de cada mulher, mas eu queria compartilhar um pouco da minha experiência estando grávida. Porque, ao contrário que muita gente fala, não é aquela coisa linda e maravilhosa de filme e tudo. É bem diferente. Pelo menos a minha. Enfim, então, vamos lá, vamos começar por partes. Eu tô com as coisas anotadas aqui no papelzinho, porque eu falo muito, sou muito tagarela, então eu acabo me perdendo. Quem conversa comigo pessoalmente sabe que eu começo uma coisa e acabo me perdendo e vou conto outra pra depois voltar pra outra e enfim, aí acaba que eu não conto nada. E aí eu tô com um negócio anotado aqui que é pra não acontecer isso. E, bom, enfim, vamos lá. O que aconteceu comigo no primeiro mês de gravidez? Eu ainda não sabia que eu tava grávida, né? Que eu acho muito difícil a gente descobrir logo no primeiro mês. Que na verdade eu descobri no primeiro mês, porém já no final, sabe? Então, assim, o que aconteceu? Em fevereiro, mais ou menos, desse ano, eu fui pro hospital e me sentindo muito mal. Eu comecei a sentir muito enjoo mesmo. Assim, parecia que minha vida ia acabar naquele momento. E eram enjoos, assim, muito complicados, porque não era um enjoo normal, assim, sabe? Quando você se sente... Comeu alguma coisa que não te fez bem e tal, você se sente mal. Mas, no meu caso, parecia que eu tava com uma infecção intestinal muito séria, muito grave, ou alguma coisa muito grave, que eu não conseguia comer, eu não conseguia manter nada dentro da barriga, nem nada, assim. Eu vomitava tudo, toda hora, o tempo inteiro, e eu nunca fui de vomitar. Tipo assim, eu tenho uma resistência muito grande. Eu posso estar com ele entalado aqui, mas eu não vomito, de jeito nenhum. Porque eu acho que desde criança eu sou assim, tipo, eu consegui me controlar, não sei como eu aprendi a fazer isso, mas eu consigo controlar isso. Mas tem vezes que não dá, que foi a vez da gravidez. Gente, eu passei 2 semanas vomitando tudo, todo dia, toda hora. 2 semanas, vocês não têm ideia. Eu perdi muito peso, eu tava super gorda. Não, mentira, eu não tava super gorda. Mas eu tava bem mais gordinha, porque geralmente eu pesava 48 quilos por aí. E aí, do nada, eu fui pra 65 quilos, sabe, assim, em questão de 2 meses ou algo desse tipo. E eu também não sei por que isso aconteceu, isso foi antes da gravidez. E nessas 2 semanas que eu comecei a vomitar loucamente por tudo e toda hora, eu abaixei meus quilos de novo, acho que eu voltei pros 50, né, que eu saí dos 48, fiquei nos 50 cravada e ficava variando de 50 a 53, mas eu não passava disso, né? E aí depois, nessas 2 semanas que eu já tava grávida, mas não sabia, eu voltei pra esses 50 e poucos quilos e parei, né? Aí, na verdade, não tenho certeza se eu voltei pros 50, não tenho certeza. Eu sei que eu emagreci bastante, eu devo estar confundindo aqui os números na minha cabeça, mas aí tudo bem. Enfim, eu só sei que eu perdi bastante peso. As pessoas notavam, assim, tipo, minha aparência tava... tipo, parecia que eu tava morta, sabe? Que eu tava doente. E eu também achava que eu tava doente, eu tava vomitando daquele jeito, né? Enfim, até que teve um dia que eu fui parar no hospital desse jeito. Eu não lembro direito como foi, o que mais que eu senti, mas assim, eu sentia muito enjoo e eu sentia muita tontura porque eu não conseguia comer, porque eu sentia enjoo e vomitava, e eu não conseguia fazer as coisas direito que eu tinha que fazer, sabe? Então acabou que eu fiquei muito tempo só deitada na cama, assim, à espera de um milagre. E aí eu fui no hospital. O que aconteceu no hospital? A gente chegou lá, eu fui com meu noivo, né? E minha mãe foi também, mas eu acho que ela foi depois que eu já tinha passado várias horas lá, acho que ela chegou lá, não tenho certeza. E aí eu sei que eu fiz vários exames, assim, exames de sangue, exames de urina. Eu fiz ultrassom, porque na verdade eu fui parar no hospital 2 vezes, agora que eu me lembrei desse detalhe, eu fui parar no hospital 2 vezes, mas a primeira eu acho que eu tinha realmente alguma coisa, eu acho que ainda não tava grávida na primeira vez.
Mas as duas foram no intervalo de 1 mês, por aí. Enfim, na vez que eu já estava grávida, ninguém sabia. Eu fiz tomografia, eu fiz um monte de exame, um monte de coisa. E no final das contas, ninguém sabia o que eu tinha. No final das contas, eu voltei pra casa com uma recomendação pra ir no neurologista. Não lembro agora por que eles recomendaram que eu fosse no neurologista. E num gastro. No gastro faz sentido, né? E tá bom, tudo bem. Eu fiz um exame, nessa mesma vez que eu fui pro hospital, eu fiz um exame de sangue, um beta-HCG, pra saber se eu tava grávida ou não. Eu respondia pros médicos que eu não tava, que eu sabia que eu não tava, e nem precisava fazer exame, porque eu realmente achava que eu não tava. E aí, eu acho que até foi um pouco de influência minha, talvez, não sei, mas acho que isso não deveria ter acontecido. Eu fiz o beta-HCG e aí eles falaram que tinha dado negativo. E aí fizeram esse horror de exame e me deram... Eu tomei 2 doses de um antibiótico super forte, que eu não sei qual é o nome agora, mas eu sei que ele era forte porque eram só 2 doses pra serem tomadas. Então, num dia só, entende? Então, tipo assim, uma dose 5 horas da manhã, outra dose 5 horas da tarde. Então eu sei que essa porcaria era muito forte. E porque resolveu, né? Eu tomei o primeiro e, sei lá, meia hora depois eu já tava mais tranquilo. Ok, aí deram negativo, fizeram esse horror de exame, não sei o que e tal. E aí eu fui, no final das contas eu descobri que não tinha dado negativo porcaria nenhuma, tinha dado indeterminado. E aí começou a preocupação, né? Só que acontece que eu peguei esse exame eu vi que tinha dado indeterminado já um tempo depois que eu tinha sido internada. Nesse dia eu voltei pra casa e eles falaram que era pra eu ir nesse neurologista e no gastro. Só que uns dias depois que eu tava em casa, eu comecei a sentir meus seios inchados, assim. Eles triplicaram de tamanho em 1 semana, entende? E aí eles doíam muito, muito, muito. Eu não conseguia colocar sutiã e não conseguia colocar... Eu nunca usei sutiã de bojo, porque eu não gosto, eu acho muito incômodo. Então meus sutiãs sempre foram assim, bem finos, sabe? Só o tecido mesmo do sutiã e tal. E eu não conseguia usar, mesmo sendo tecido. E top de tecido que eu passei a usar também, acho que no começo desse ano, eu não conseguia, gente, era uma coisa assim horrível, horrível, horrível. Eu não conseguia. Eu colocava e eu sentia uma pressão, eu sentia pontadas, eu sentia coçar, eu sentia pontadas. E depois na hora de tirar era outra novela, porque eu tirava e sentia toda a dor e assim, eu estava usando e durante esse uso eu sentia dor, mas não era tanto. Uma hora a gente fazendo as coisas no dia a dia, a gente se acostuma, né? E aí depois, na hora de tirar, eu sentia muita dor e tal. E aí depois eu acostumava, mas assim, eu não tava, aqui vamos supor que aqui é meu peito. Eu não podia triscar, eu não podia fazer isso, eu não podia, sei lá, na hora de tomar banho era muito difícil, porque a gente passa sabonete e tal, e é muito complicado, né? E eu sentia muita dor, então eu comecei a desconfiar já, a partir daí eu comecei a desconfiar que eu tava grávida. E aí eu marquei a ginecologia, mas assim, eu desconfiava mais que eu tava com algum câncer de mama ou algo do tipo do que eu tava grávida em si, né? A gente sempre desconfia de coisas horríveis antes de pensar numa coisa simples. Principalmente eu, assim, eu sempre acho que eu tô morrendo. Então, eu marquei uma ginecologista pra mim, minha ginecologista. E aí eu fui lá onde a gente fez os exames que eu, não, a gente não fez exame, desculpa. A gente fez consulta de rotina, né, e tal, ela me examinou e tudo mais. Basicamente, resumindo, nessa consulta ela falou que tinha suspeita sim, que não era pra eu ignorar, como eu estava ignorando. Eu, na verdade, eu estava negando, porque todo mundo que perguntava falava, não tô grávida não, nossa, não. Não, tá, tudo bem, né? E aí, ela disse que era pra eu esperar minha próxima menstruação. Eu fui na ginecologista, acho que no final de fevereiro, lá pelo dia 20, por aí. E aí, minha menstruação era pra vir dia 4 de março. E ela não veio, como assim a gente esperava, né? No caso, a gente não esperava, mas a gente esperava. E aí ela não veio, e aí eu falei pra ela, olha, eu posso fazer, não veio, não desceu e tal. E aí até nessa altura eu já tava achando que eu tava grávida mesmo, porque todo mundo tava falando, tudo tava apontando pra isso. Tem uma hora que a gente não pode ignorar as coisas que estão na nossa cara, né? E aí eu sei que eu perguntei pra ela se eu podia fazer o exame, né, o exame de farmácia mesmo, simples, não precisava ir fazer logo de sangue. E ela falou que sim, não, ela falou que não, que era pra eu esperar 1 semana de atraso, porque no dia 6 eu mandei mensagem pra ela perguntando se eu podia fazer. E ela falou que não, porque
era pra esperar uma semana. Então, já que ela tinha dito isso, durante 5 segundos eu consegui pensar, vou esperar uma semana. Porém não deu, eu sou muito ansiosa, então assim, eu não conseguia esperar uma semana. Pra mim, assim, quando eu conheço o meu corpo, eu conheço meu ciclo menstrual, eu conheço tudo, assim, quando eu tô passando muito mal, quando eu sei que tem alguma coisa de errado, eu simplesmente sei que tem alguma coisa de errado. Não sei explicar pra vocês, mas inclusive fica a dica pra vocês observarem o corpo de vocês, porque a gente observa e a gente sabe o que a gente tem e o que a gente não tem, se aquilo que a gente tinha voltou, se não voltou, se a gente tá grávida, se a gente não tá grávida, se a menstruação vai descer ainda ou se ela não vai descer, se ela vai demorar ou se ela não vai demorar. Tudo isso a gente consegue saber observando, né? E eu sei. Então, eu não consegui esperar, eu fiquei muito ansiosa, e eu acho que todo mundo fica ansioso numa hora dessa. E aí eu pedi no mesmo dia pro meu noivo ir comprar um teste de farmácia pra eu fazer naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Aí ele foi e comprou o teste de farmácia, ele comprou aquele Clear Blue, que diz as semanas, diz que tu tá grávida, diz as semanas também. E eu fiz. E, gente, o tempo de espera é a pior hora. O tempo de espera é a pior hora. Porque, assim, são 3 minutos, parece que o teste demora pra ficar pronto. São 3 minutos que tu fica sofrendo, tipo assim, meu Deus, o que vai dar esse teste? Meu Deus, vai dar positivo, vai dar negativo, ai meu Deus. Sabe, assim, fica uma coisa bem... tu fica bem ansioso. E aí, eu fiz, ele chegou em casa, chegou em casa, eu fiz o teste, voltei aqui pra cama, porque como tu espera bastante, ele tem uma tampinha bonitinha, não fica com coisa nojenta, não, pelo amor de Deus. E aí, eu vim aqui pra cama, né, e esperei o resultado sair. E aí apareceu lá, grávida. Eu não acreditei, gente. Eu não acreditei. Foi um momento que eu parei e... essa foi a reação. Assim, eu parei e eu fiquei olhando pro teste porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, sabe? Não acreditava mesmo. Pra quem não sabe, eu tive um aborto espontâneo ano passado, em março do ano passado. E foi muito complicado, foi muito difícil pra mim, pro Alexandre também, foi muito duro, assim, no dia mesmo. Foi horrível, gente, foi horrível, assim, não tem... Também foi uma gravidez que a gente não esperava, sabe? E a gente ficou muito abalado porque a gente não esperava, mas a gente tinha começado a se planejar, a se programar. A gente comprou, inclusive, a banheirinha do bebê. Eu perdi com 6 semanas e eu comprei a banheirinha do bebê. Acho que eu comecei a ter o aborto, né, porque é um processo, acho que numa terça-feira, e no sábado ou na sexta-feira anterior eu tinha comprado a banheira, né. Eu tinha comprado porque eu achei um preço bom e eu não ia imaginar que eu ia ter um aborto espontâneo. A gente nunca sabe, a gente nunca imagina, a gente sabe que tem a possibilidade, mas a gente não imagina, sabe. E eu sou assim, eu gosto de começar as coisas cedo, porque eu raciocino que eu tenho 9 meses pra me planejar o máximo possível pra aquela criança nascer pelo menos confortável, porque a nossa situação não é a melhor situação de todas, e isso inclusive eu vou falar já aqui no vídeo, porque isso envolve muito a família, mas assim, eu queria planejar tudo, eu gosto de fazer as coisas com bastante antecedência, eu acho que principalmente quando tem outra pessoa envolvida, eu acho que é uma coisa sensata a se fazer, sabe? As pessoas falam, ai, é muito cedo, faz com 8 meses, faz com 7 meses, mas gente, com 7, 8 meses eu vou estar com a barriga enorme, eu vou estar com o pé inchado, eu não sei, eu vou estar toda enorme, e você imagina ficar na rua procurando preço, pesquisando preço, ficar vendo a estampa que é mais bonita, a estampa que não é mais bonita, ou sei lá, porque quando a gente vai comprar coisa a gente olha o que agrada mais, né? E não, gente, não, eu não vou fazer isso. Eu tenho condição de fazer isso antes de ficar com a barriga enorme, né? E eu tenho fibromialgia, então eu tenho que pensar nisso. Pra quem não sabe o que é fibromialgia, eu vou fazer um vídeo depois dizendo gravidez é fibromialgia, porque não é fácil. Não é fácil, meus amigos, não é fácil. Mas é a vida, então a gente aguenta. E, enfim, voltando à história, descobri que eu tava grávida. E aí a gente ficou super feliz, né? A gente ficou super animado, porque a gente, assim, pra mim, e a minha, eu vou dizer religião, mas não é bem religião, porque eu não sigo muito, eu não sou praticante de nenhuma religião.
Já fui e não sei se eu gostaria de voltar a ser, mas isso não vem ao caso. Mas assim, eu ainda guardo alguns conceitos pra mim. E um deles é que, assim, pra mim é o meu filho que eu tinha perdido que está voltando, sabe? Eu não tenho certeza, não tenho como saber, a gente não sabe, né? Mas pra mim é como se fosse isso. E se não for também não tem problema. É meu filho de qualquer forma, sabe? Não é como se eu estivesse compensando um no outro e tal. Não, isso não tá acontecendo. O processo de luto tá bem superado. Mas assim, é muito legal depois, assim. É muito ruim quando você perde, muito ruim quando você perde, principalmente que você sente ele saindo do seu corpo, você não tem o que fazer. E o hospital não faz nada, e o hospital também não tem o que fazer, sabe? É horrível, gente, a gente tá de mãos atadas, simplesmente é horrível. E eu sei que muita gente já passou por isso, então provavelmente muita gente vai entender o que eu tô falando. E é ruim mesmo, é ruim mesmo. Então, até um conselho aí pra quem tiver uma amiga, um parente ou qualquer pessoa que conheça que passou por isso, deixa essa pessoa no cantinho dela. Não fica falando muita coisa não, porque a gente fica escutando um monte de besteira, sabe? E nossa, gente. Ai, enfim, nada disso ajuda. Ajuda a gente, às vezes tem gente como eu que prefere não falar sobre isso. Ajuda bastante, pra mim ajuda. Então, enfim, vamos voltar pra coisa boa, porque é a coisa boa que importa. E aí, a gente descobriu, a gente ficou super feliz, como eu estou até agora. E eu vou ficar, eu acho, pro resto da minha vida. E daí começa, né, gente? A gente começa a marcar o pré-natal, a gente começa a pensar no quarto, a gente começa a pensar como o bebê vai ser, a gente começa a pensar se ele vai ser que nem o pai ou que nem a mãe, ou se ele vai ser a junção perfeita dos dois, ou sei lá, a gente começa a pensar um monte de coisa, né? Mas, na sexta-feira eu descobri acho que foi na quarta-feira. Na sexta-feira eu senti cólica. Eu senti muita cólica. E aí eu fui pro hospital, pra emergência. E assim, eu senti muita cólica. Mas eu não tava sangrando, eu não tava... Não sei, eu não tava sangrando, não tava nada. Eu só tava sentindo muita cólica. E como eu tava traumatizada ainda da primeira gravidez, eu preferi ir logo no hospital. Eu implorei pra ir logo pro hospital, porque eu odeio o hospital, eu nunca vou. Mas nesse caso eu queria ir, porque na minha cabeça dava pra fazer alguma coisa caso eu estivesse perdendo, sabe? E aí a gente foi, aí a gente fez uma ultrassom, o médico me examinou, inclusive foi eu considero a minha primeira consulta pré-natal, porque foi uma consulta muito grande, muito longa, e é uma consulta, né? E tava tudo bem, graças a Deus, tava tudo bem, tava bem implantadinho e tal, uma coisinha tão pequenininha, gente, uma coisinha, eu achei a ultrassom aqui outro dia, porque... Olha, tá aqui, peraí. Porque eles são muito pequenininhos, gente. Não dá pra ver, era só um grãozinho, uma coisinha. Acho que vocês não vão conseguir ver, porque o pai não conseguiu ver, mas enfim. Acho que... Sei lá, gente, eu não sei. Enfim, ele tava minúsculo. E aí a gente chegou à conclusão de que eu tava com mais ou menos terminando a quarta semana, entrando na quinta semana. O que significa que eu estava terminando o primeiro mês de gravidez, no dia dia 9 de março, e entrando no segundo mês de gravidez. O segundo mês é da quinta a oitava semana, uma coisa assim. Semanas completas, tá? Não adianta, tipo assim, completei, terminei a quarta semana, tô no... gente, sei lá, não vou explicar isso porque isso é meio difícil, a gente fica meio confuso com uma história de semana. E aí, enfim, a gente foi nessa consulta e tal, a gente se consultou, tava tudo bem, voltei pra casa feliz, maravilhada com minha gravidez. Como eu estou até agora, porque é uma coisa muito linda. Eu não queria ser mãe, eu não queria casar, eu não queria ter filho, eu não queria ter nada disso há muitos anos atrás. Aí depois eu comecei a abrir um pouco minha cabeça, e aí eu comecei a cogitar a possibilidade de ser mãe, apenas. Não cogitar a possibilidade de casar. Porém, a vida é a vida. E eu conheci o Alexandre em 2016, no começo do ano. E simplesmente foi amor à primeira vista. Eu não sei se vocês acreditam nisso. Eu não acreditava muito, mas foi amor à primeira vista. Foi mesmo amor à primeira vista, gente. Foi uma coisa muito engraçada. Tanto que eu nunca tinha ido atrás de nenhum homem. Eu nunca tinha ido atrás, assim, de falar com nenhum homem, sabe? E no caso dele, eu encontrei um amigo dele lá, a gente tava numa festa e tal. A gente não se conhecia, eu não conhecia os amigos dele. Ele não sabia nem que eu existia no mundo, nem nada. E ele tava lá com os amigos, e aí eu encontrei um desses amigos na pista de dança e fui falar com esse amigo dele, né? E aí, enfim, aí a gente se conheceu e tudo, e não demorou, acho que 5 meses a gente já tava morando junto, sabe?
E aí, assim, a gente tá noivo, mas a gente tá casado. E é isso aí mesmo. A gente tá noivo e a gente tá casado. Não tem muito o que falar sobre isso. Até porque a gente teve que adiar todo o processo de noivado, casamento, não sei o que e tal, blá, blá. Que a gente começou a fazer, né, assim, o jantar de noivado e tal, começou a planejar. Mas aí foi no mesmo mês que a gente descobriu e a gente aí teve que adiar, porque não tem condição de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. São duas coisas caríssimas e, enfim, a gente tem que dar prioridade a uma, que é o nosso filho. E assim, eu tinha falado mais cedo eu tinha falado no meu Instagram que eu ia contar pra vocês as consequências de fazer uma tatuagem. Gente, não tem nada não, relaxa, foi só jogada de marketing. Não, assim, na verdade eu fiz uma tatuagem antes de descobrir, né, eu fiz essa tatuagem aqui, bonitinha. Isso aqui era pra ser vários girassóis, tá? Só que ela ainda não tá terminada. Eu fiz essa tatuagem e foi assim, senti bastante dor. Eu acho que tem a ver com a gravidez, sim, porque eu tenho outras 3 tatuagens, ou 4, sei lá. E eu não senti dor do jeito como eu senti essa dor aqui, eu nunca senti nenhuma outra. Então eu acho que teve alguma coisa a ver, sim, mas só pelo fato da gente estar sensível e tal, ser uma época da gente estar sensível mesmo, não por outra coisa. Eu comentei com o meu médico, né, que eu tinha feito, e ela tá assim, gente, porque isso daqui é pra dar um efeito, eu acho que é pra dar um efeito de profundidade e tal. E ela não tá terminada, só que eu também só vou terminar depois que o bebê nascer, porque como eu falei, doeu muito, e eu não quero passar... O meu médico falou que não tem problema fazer, mas assim, ao meu ver, como eu senti muita dor, não tem problema o fato do estresse do meu corpo receber o estresse da dor, entendeu? O meu corpo recebeu o estresse da dor. Isso eu acredito que não seja bom pro bebê. Então, uma decisão minha. Mas não tem, de acordo com o meu médico, não tem problema. Não vai fazer mal pro bebê e tal. E eu posso terminar na hora que eu quiser. Se eu der uma louca hoje e quiser terminar amanhã, eu posso terminar amanhã essa tatuagem. Mentira, só se o tatuador tiver vaga. E, enfim, é só isso mesmo, não tem problema. A tinta não é tóxica pro bebê, nem nada desse tipo, não. Então, beleza. Outra coisa que eu ia falar é que, assim, o vídeo tá ficando muito comprido. Era pra ser um vídeo comprido mesmo, porque é uma história, né? Querendo ou não, é uma história. E eu ocultei muitos detalhes pra não ficar uma coisa de 40, 50 minutos. Como eu falei, eu sou muito tagarela. E eu acho que eu consegui resumir bem o que aconteceu, mas também envolve a outra coisa que eu falei ainda há pouco no vídeo, nesse vídeo mesmo, que eu ia comentar a situação da família, pelo simples fato, gente, de que, assim, a nossa vida não é fácil. A minha de Alexandre não é fácil, não é nem um pouco fácil. Nem um pouco fácil. Pera, rapidinho. Vem, minha filha, vem. Oh, descobri que tinha um gato no banheiro. Enfim, nossa vida não é muito fácil. Na verdade, em questão financeira, a gente sofre bastante. A gente tem muita dificuldade todo mês. E eu acho que todo brasileiro tem dificuldade de fechar as contas todo mês, né? Mas tudo bem. E assim, a gente não sabe direito como é que vai ser. A nossa situação é muito instável. Mas, assim, eu acredito que quando as pessoas querem, as pessoas fazem, entende? Eu acredito que quando as pessoas metem a cabeça numa coisa e elas fazem acontecer, sim. Se elas quiserem, elas fazem acontecer. Não tem dessa de não conseguir. Eu sou assim, eu penso assim. E não tem uma coisa na minha vida que eu não tenha conseguido fazer. Meti na minha cabeça, não consegui fazer, isso não existe. Tudo que eu meti na minha cabeça que eu ia fazer, eu consegui, graças a Deus. E, sei lá, pra mim é assim. Então eu acho que se a gente mete a cara pra viver a vida mesmo e trabalhar que nem louco, e dá pra fazer as coisas, sabe? Não vai ser a melhor vida. E eu nem quero, sinceramente. Antes eu pensava em não ter filho, porque eu pensava, assim, quando eu voltei a pensar em ter filho, eu pensava em ter filho depois de passar 5 anos casada, e eu só ia casar depois que eu tivesse 30 e poucos anos, e não sei o que, blá blá blá, sabe? Mas assim, não foi uma coisa proposital, foi realmente uma coisa que aconteceu. A gente tava inclusive brigado, tá, gente? A gente tava brigado na época que a gente descobriu, não, na época que a gente fez. E, e assim, ou seja, foi uma coisa realmente inesperada. Então, voltando, eu achava que eu não ia, assim, ou seja, onde eu quero chegar, que eu me perdi um pouco, mas onde eu quero chegar é que tem coisa na vida que a gente não controla mesmo.
Tem coisas na vida que a gente não controla. A gente pode dizer, a gente pode chegar amanhã e definir o nosso dia de amanhã inteiro. Inclusive, essa foi uma coisa que a fibromialgia me ensinou, é que a gente não controla a vida de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente pode ter a idade que for, mas a gente não controla. E é claro que tem coisas que podem ser evitadas e tem coisas que não podem, mas assim, a maioria das... Eu acredito mesmo que mesmo as coisas que podem ser evitadas, às vezes quando é pra acontecer, vai acontecer e não tem jeito. Então, assim, a família é um pouco contra isso, minha família... É complicado de falar, mas assim, eles... A gente percebe uma rejeição muito grande pelo fato de eu estar grávida e tal. A gente percebe essa... E não chega a ser uma preocupação, chega a ser uma rejeição mesmo por esse fato, entende? Mas eu acredito que seja... Eu acredito que tem gente que é rejeição total mesmo, 100%, pela criança mesmo. E isso aí entra outras coisas. E a outra parte eu acho que é uma rejeição pelo simples fato da nossa vida não ser fácil. Porque não é mesmo, mas a vida de ninguém é fácil. A vida de ninguém é fácil. Eu não quero criar uma criança mimada e rica. Eu não quero criar uma criança aqui na cidade que eu moro, tem um bairro chamado Ponta da Areia. Não sei se tu tá assistindo esse daqui, São Luís ou não, mas é tipo um bairro top, top, top do top aqui e tal. Eu não quero ter um filho só quando eu estiver morando na Ponta da Areia. Então, sabe, com quarto planejado, com cozinha planejada, com carro na garagem, com 2, 3 carros na garagem, com isso, eu não quero isso pro meu filho. Eu quero que meu filho cresça sabendo que ele é uma pessoa comum, como todas as outras, e que ele tem que estudar e trabalhar como todo mundo. Entende? Eu não quero ele nesse mundinho fechado de, assim, ter tudo que quer. Entende? Eu quero ensinar ele a ir atrás do que ele quer. Eu quero ensinar desde cedo que a gente só tem as coisas na vida quando a gente vai atrás. Quando a gente é chamado de teimoso e às vezes de mimado, como eu já fui, simplesmente pelo fato de eu não ter desistido daquilo que eu queria. Foda-se quem me chamou de como é que é? De mimada, teimosa. Tanto faz, cara, tanto faz. Eu consigo quando, assim, não, claro que é meio irracional dizer que a gente consegue tudo que a gente quer, né? Não é assim. Mas as pessoas confundem, sabe? As pessoas confundem muito teimosia e mimação, sei lá como é que fala o nome disso, com força de vontade. Eu não confundo, graças a Deus, então, enfim. Mas assim, é muito difícil quando você não tem... Não é que é muito difícil quando você não tem o apoio da família, mas se você é uma pessoa ligada à sua família demais e você não tem o apoio, eu imagino que seja bem complicado. Porque pra mim, que não sou tão ligada assim, é meio chato. Mas não por mim. É chato porque eu sei que o meu filho vai crescer sem ter muito contato com aquelas pessoas, entende? Não é nem sem ter muito contato, mas é assim, é chato porque você sente isso das outras pessoas em relação ao seu filho, entende? Eu não sei se vocês conseguem entender que sentimento é esse, mas é muito chato. Eu gostaria de avisar que é muito chato. É muito triste porque você vê que tem uma criança envolvida, a criança não tem nada a ver com a história, entendeu? E infelizmente ela acaba pagando por certos... Eu vou chamar de ignorância das pessoas, né? Então, é meio complicado. Os preconceitos sempre vão existir, sempre vão atrapalhar a vida de todo mundo, qualquer preconceito que seja sobre qualquer coisa. É a coisa mais ridícula que pode existir na face da Terra. Mas enfim, o vídeo já ficou muito comprido. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. E não queria falar isso mesmo. E, assim, a gravidez é uma coisa muito difícil, gente. Não é uma coisa fácil, tá? Eu até acho que as pessoas realmente engravidam sem querer, porque, sinceramente, pra passar por isso por querer, gente, é guerreira. Aí é guerreira. Porque eu não sei se é porque eu tenho fibromialgia e aí piora tudo. Eu não sei se é porque eu tenho isso, porque eu tenho enxaqueca já e aí piora tudo. Não sei se é porque também eu passo mal por tudo e aí piora na gravidez. Então, assim, é muito complicado, vai de mulher pra mulher. Então, assim, a minha primeira gravidez já foi mais tranquila mesmo. Eu lembro de que eu não sentia enjoo, eu senti bastante dor por conta da fibromialgia, mas assim, inclusive é por isso que eu me mexo toda hora na cadeira, porque eu sinto dor. Então, por favor, entenda. Não é porque eu tô agoniada, não, é porque eu sinto dor. E assim, era só isso mesmo que eu tinha pra contar. Eu vou fazer outros vídeos, esse foi o vídeo do primeiro mês e ó, mais alguns detalhes, então por isso eles ficaram bem compridos. Mas assim, eu vou fazer outros vídeos, vou fazer o do segundo mês, acho que essa semana ainda. E, meu Deus, eu vou tentar me familiarizar com o editor, porque eu tô apanhando muito, gente, eu tô apanhando muito. Esse vídeo vai ficar simples porque eu vou editar ele no Movie Maker.
sabe? No Movie Maker. Eu só vou cortar e pronto. É só isso que eu vou fazer, porque é só isso que eu aprendi a fazer até agora. E eu vou tentar ao longo dessa semana eu vou tentar aprender outros e já peguei umas dicas com um amigo e tal. E aí eu vou ver outros editores pra eu conseguir fazer isso melhor. E aí eu vou trazer, não sei se eu consigo trazer o vídeo do segundo mês da gravidez ainda essa semana. Eu vou me esforçar pra que isso aconteça, porque eu acho que eu consigo fazer mesmo trazer, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo simples mesmo, que nem esse daqui, tipo, sem música, sem abertura, sem nada. Ou eu posso trazer um vídeo mais elaborado, vocês que sabem, o mais elaborado vai demorar mais, o mais simples vai ser essa semana mesmo, e aí a gente vai aprendendo ao longo do tempo a editar vídeo. E aí vocês deixem aí, caso vocês queiram comentar, vocês me avisem o que vocês querem. Se você gostou do vídeo, que eu acho que você gostou porque eu sou muito legal, parei. Se vocês quiserem pode dar um like aí, vai ser bem bacana assim pra eu saber quantas pessoas eu consegui atingir. Eu não sei como é que funciona direto o YouTube assim, se eu consigo ter essa média e tal. E se vocês quiserem ficar por dentro de como vai ser, assim, como foi, se vocês quiserem saber como foi o começo, como eu falei, eu vou postar vídeos sobre cada mês de gravidez, contando o que eu senti, como é que foi, quais providências eu tomei. O próximo eu já vou falar sobre coisas que eu comprei, onde eu comprei, tipo roupinha e tudo mais, onde eu achei pelo melhor preço e tudo mais. E ou seja, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo isso, se inscrevam no canal que vai ter sempre vídeo. Provavelmente vai ser um vídeo por semana, no mínimo, mas eu gostaria que fossem 2 vídeos por semana, então vai ficar nesse esquema, 2 ou 1 vídeo por semana, muito provavelmente 2 por semana. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, por favor, dá um like pra eu avaliar como é que foi todo esse começo. Eu sei que o vídeo ficou comprido e vocês devem estar assim, ai meu Deus, eu aguento mais olhar pra cara dessa menina. Mas seria importante, seria muito legal se vocês pudessem fazer isso. Então é nóis. Falou e até a próxima.